Outra vacina que consta no planejamento da vacinação contra a Covid-19 é a russa Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, cuja importação não foi autorizada pela Anvisa. A empresa União Química afirma ser capaz de produzir 8 milhões de doses por mês em território nacional. A aprovação é aguardada pelo próprio Ministério da Saúde e também pelos governadores do Nordeste, que assinaram um contrato para a aquisição de 37 milhões de doses. Por outro lado, o fundo russo responsável pela Sputnik V anunciou que vai processar a Anvisa por ter disseminado supostas informações falsas sobre seu produto, em razão de pressões destinadas a proteger interesses da indústria farmacêutica norte-americana, falou o fundo russo. Pergunto a Vossa Senhoria, quais são definitivamente os entraves para a autorização de uso da Sputnik V? A autorização de uso emergencial da vacina Sputnik V encontra-se nesse momento, senhor relator, em análise na agência, através da submissão de documentos pela empresa União Química. No momento de hoje, exato, estamos num ponto em que essa análise encontra-se parada para que a União Química forneça as informações. Então, quanto ao uso, pergunta objetiva de Vossa Excelência, esse é o status atual. Quais são as reais perspectivas de correção dos problemas apontados e obtenção da autorização de uso da vacina? Essa potencialidade é toda do desenvolvedor de apresentar respostas aos quesitos já por várias vezes apresentados a esses desenvolvedores. Então, logo eles apresentem, a análise será feita dentro do prazo legal e o nosso posicionamento será firmado. É muito importante que se entenda que esse processo que fizemos de interrupção ou de negativa da autorização excepcional de importação, aí é uma outra questão, não deve somar a essa marca Sputnik V nenhum pensamento negativo. Isso faz parte do processo. Infelizmente, uma série de acusações e questionamentos feitos pelo próprio desenvolvedor nos obrigou a colocar de maneira mais clara os motivos dessa nossa indeferição do pedido de importação excepcional por parte de governos, conforme Vossa Excelência citou. O que eu conclamo àqueles que nos assistem é que, tão logo essa situação seja, e esperamos que seja, resolvida, que não se acredite a essa marca, a esse nome, a dessa vacina, nenhuma característica ruim, porque realmente é uma preocupação, dada a toda essa movimentação que ocorre, e, claro, estamos aqui para esclarecer, que amanhã ou depois a nossa população tenha receios em relação a essa vacina. Não é essa, de maneira nenhuma, a nossa intenção. As fábricas da União Química que produzirão a vacina Sputnik V já têm certificação de boas práticas de fabricação pela Anvisa? Tem, sim, senhor. Como a decisão tomada ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, dando prazo de 48 horas para a Anvisa se justificar e enviar documentos, afeta esse processo? Não afeta em nada. Respondemos em 4 horas ou 5, se não me engano. O Ministério da Saúde tem trabalhado para o licenciamento da Sputnik V, para que ele seja concluído? O Ministério da Saúde, relator? Sim. Não tenho conhecimento de nenhum trabalho do Ministério da Saúde nesse sentido. Junto à Anvisa, não tem trabalhado, não tem conversado, não tem mantido contatos? Não, senhor. Até porque essas respostas têm que vir do desenvolvedor. Eu não vejo nem utilidade de que algum agente busque influenciar nesse sentido. Objetivamente, não tem nenhuma ação do Ministério da Saúde em relação a Sputnik V, resolver questões regulatórias. Tem havido pressão de autoridades públicas ou de agentes privados para aprovação, para desaprovação da Sputnik V? Para desaprovação? Para aprovação ou desaprovação. Para aprovação, a pressão é que está na mídia.
é essa que nós recebemos todos os dias. Então, tem havido pressão... Está na mídia, senador. Pela mídia? Não, não é ou pela por mídia. autoridades públicas ou privadas? É através da mídia. Nós temos visto, acho que todos nós temos assistido os telejornais, em que os agentes públicos, certamente desejosos de atender bem a sua população, têm cobrado, têm efetuado gestões, inclusive judiciais. Temos vários acionamentos no STF em relação não só a essa vacina, como em relação a outras. E é lógico que isso exerce uma pressão. A pressão que vejo é essa, que é, aliás, ostensiva, pública, não vejo nada demais em relação a isso. Vossa Senhoria pode confirmar se recebeu correspondências do Instituto Gamaleia antes ou depois da decisão da Anvisa, de 26 de abril, no sentido de não ter sido detectado nenhum adenovírus replicante em amostra da Sputnik V? Sim, confirmo. Qual foi a resposta da Anvisa, já que Vossa Senhoria confirma? Na verdade, esse envio que recebemos ele foi indireto, ele não veio diretamente do Fundo Soberano Russo. Ele veio através dos governos que estão buscando essa importação. Eu tenho aqui em minhas mãos, está à disposição desta CPI o inteiro teor desse documento. Nós gostaríamos de receber. Está à disposição, já deixo hoje aqui mesmo. Por favor. E se desejarem também ter o registro do requerimento, à disposição. Mas essa cópia já fica aqui hoje. E os senhores poderão, ao analisar o documento, constatar que há uma parte inicial dele em que, de maneira surpreendente, não estamos acostumados a ver isso, o Fundo Soberano tece críticas pessoais a integrantes da Anvisa, o que no ambiente regulatório isso é inédito, e, no final, elenca todas as justificativas ou respostas que tem para os questionamentos apontados, mas insiste na mesma linha de ação inicial. Afirma, mas não comprova. De toda sorte, recebemos também, além desta correspondência, que é a pergunta objetiva de Vossa Excelência, recebemos também outros documentos que encontram-se sob análise neste momento e, dentro do prazo fixado por lei, efetuaremos o posicionamento da agência, até porque os governos estaduais efetuaram protocolos em datas diferentes. E a lei preconiza até 30 dias. Então, continuamos na busca por respostas. É claro que, por exemplo, se o Estado que protocolou por último encontrarmos respostas satisfatórias na medida em que o produto é o mesmo, se houver uma decisão positiva aqui, ela vai retrogradar, é claro, aos estados que não tenham sido contemplados. Isso é o que temos no momento. O documento está à disposição. Tá. Nós aguardamos a remessa dos documentos por Vossa Senhoria. Já entreguei aqui, relator. Agora, uma pergunta objetiva, presidente. A agência promoveu análises próprias em lotes da vacina para chegar às suas conclusões ou baseou-se em laudos externos? A agência não procede à análise laboratorial, então é importante a pergunta de Vossa Excelência para que a população entenda. Nós não pegamos vacina e colocamos no microscópio para analisar. A análise é feita através dos documentos apresentados pelos próprios desenvolvedores, que, em sendo partícipes dos mais elevados fóruns regulatórios internacionais, como é o caso da Anvisa, seguem um regramento que permite a confiabilidade, permite ver que aqueles documentos apresentados e refazendo todos os cálculos, por exemplo, nós temos toda a nossa equipe de análise vacinal, nós temos estatísticos, matemáticos que refazem aqueles cálculos, verificam se a eficácia de fato é aquela que foi apresentada. Para isso, é preciso ter o que se chama de dados base, os dados brutos de onde o desenvolvedor chegou às suas conclusões. E isso foi assim com todas as 5 vacinas já aprovadas. E com esta, nós estamos tendo essa dificuldade, entre outras, que eu posso elencar aqui quando for oportuno. Eu tenho aqui toda a relação dos problemas relacionados a esta vacina que nós apontamos e esperamos que sejam superados. Vossa Senhoria alguma vez discutiu a vacina Sputnik V com algum representante da empresa Pfizer ou com algum representante do corpo diplomático dos Estados Unidos? Em momento algum. Não conheço nenhum representante do corpo diplomático dos Estados Unidos. Desde que estive aqui em Brasília, recebi na agência, por solicitação de audiência, diversos diplomatas. Posso citar de quais países, se for do interesse desta CPI.